Seja muito bem-vindo à Jornada Mave Mulheres de Alto Valor. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos. Nos próximos dias você pode me chamar de seu professor, seu mentor. E se você cansou de perder seu tempo com homens que só querem uma noite, homens que parecem que nunca estão prontos para um relacionamento sério, nessa série de aulas, a Jornada Mave, você vai aprender toda a base do método que é capaz de fazer você encontrar, se aproximar e conquistar um relacionamento sério com um homem que valoriza a mulher que você é. E se você já encontrou esse homem e sente que ele está reticente, que está perdendo ele, então eu vou mostrar para você como reiniciar essa relação da forma certa. E antes de te mostrar o principal erro que muitas mulheres cometem na hora de atrair o homem que a valorize, eu quero mostrar para você para quem é esse evento. São para mulheres que estão solteiras há um tempo e sentem vontade de encontrar um amor, um homem de alto valor. Para você que está fechada ou não se relaciona há um tempo, mas gostaria de mudar esse status. É para você que está cheia de contatinhos, mas está cansada dessa vida de relacionamentos rasos, sem comprometimento. Para você que tem medo de amar novamente por conta do seu passado, porque se machucou demais. Para você que acabou de terminar um relacionamento e está sofrendo e ainda fica na esperança daquele homem voltar. Para você que está sendo enrolada, que está num relacionamento em banho-maria, vivendo de migalhas. E para você que saiu de um longo relacionamento, seja por divórcio ou até porque se tornou viúva e está perdida nessa selva de aplicativos e homens que só querem uma noite e te deixam confusa. Para você que quer namorar um homem de verdade e que deseja construir sua família, ter filhos, casar. É para você que tem seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos e mais e já passou por muita coisa nessa vida. Nesse evento eu vou te mostrar como encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Isso vai acontecer em 12 semanas. Sim, eu sei que essa é uma promessa muito forte, mas se eu não tivesse ajudado e visto com os meus olhos várias das minhas alunas, mulheres de todas as idades, momentos diferentes de vidas, conquistando o homem da sua vida, namorando e até construindo a sua família, eu também não acreditaria. Eu estava num período de depressão, havia saído de um relacionamento tóxico. E as mulheres, quando passam dos 40, né, acham que o mundo acabou. Então eu sempre achei assim, eu devia fazer tudo pelas pessoas para que as pessoas me aceitassem. Eu estava numa depressão profunda, que eu tive problemas no meu trabalho também, né? Comecei a me achar incapaz, achar a história do dedo podre, né, que não ia dar certo. Eu tive dois casamentos abusivos. Eu era uma menina que tinha acabado de ser muito machucada, muito desacreditada, em baixa autoestima. Eu tava perdida, eu não sabia o que fazer em nada, assim, nem de profissão, nem de relacionamento, de nada. Era assim um relacionamento que parecia tudo perfeito, até que um dia ele chegou e me falou que estava me traindo. E aí foi um golpe muito duro, eu não conseguia aceitar tudo aquilo e o relacionamento acabou. Tive alguns relacionamentos que não tiveram futuro. Sempre acontecia a mesma situação de ficar sendo enrolada, de cair no limbo. E eu acabei percebendo que eu estava me perdendo como pessoa para poder tentar suprir a necessidade de uma pessoa que não estava nem aí para mim. Tô namorando. Eu tenho 41 anos e estou namorando há quase um ano. Tenho 35 anos e estou noiva. E hoje eu tô noiva com um casamento marcado pro ano que vem. Eu estou namorando. E tô namorando o Eduardo há 3 meses. Aí começamos oficialmente a namorar. Estou namorando. E estou namorando. E estou namorando. Mas é preciso deixar claro que não existe mágica, tá? Elas não esperaram um príncipe encantado aparecer e enxergar a mulher incrível que ela é. Sabe o que essas mulheres tão diferentes têm em comum? Um método. Um método seguro capaz de fazer com que elas se sintam confiantes e cientes do seu alto valor, junto com princípios que se conectam com as emoções e desejos mais profundos do homem. E por isso que é possível, apesar da sua idade, apesar do seu passado, apesar da sua timidez, apesar da sua aparência, apesar da distância e mesmo sendo mãe solo. E nessa série de aulas especiais eu vou mostrar exatamente o que essas mulheres fizeram. E para você entender como isso é possível, eu vou te mostrar como é que eu cheguei nesse método tão poderoso, capaz de tornar você essa mulher de alto valor, essa rainha e conquistar o homem dos seus sonhos. Eu nasci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e morei por muito tempo numa cidadezinha muito pequenininha chamada Jaborandi, também no interior de São Paulo. Com 9 anos de idade, eu me mudei com os meus pais para o interior do Rio de Janeiro. E para ser bem sincero, eu não sabia muita coisa sobre relacionamento. Na verdade, eu nunca imaginei que eu tinha que aprender a conquistar
uma mulher. Até que eu tive a minha primeira decepção. Minha primeira lembrança de decepção foi quando eu fui convidado para uma festinha de 15 anos de uma conhecida da escola. E lá estaria uma menina que estava muito afim de mim. Nós tínhamos amigos em comuns e esses amigos e amigas disseram: Ítalo, ela tá afim de você. Eu tinha medo que era uma brincadeira, uma pegadinha, sabe? Por isso eu me certifiquei por diversas pessoas se realmente ela estava interessada. E a resposta era sim, ela estava interessada. E eu não tinha roupa para ir para um evento desse, né? Festa de 15 anos, eu nunca tinha ido. Então eu pedi dinheiro para os meus pais para comprar uma camisa social e um sapatinho social. Eu fui no centro, no calçadão da minha cidade, e fui numa loja, comprei, escolhi a minha camisa social da cor que eu mais gostava, verde e de manga curta. Verde, sabe aquele verde cana? Naquela loja Taco, fui lá que eu comprei essa camisa, eu me lembro até hoje. E junto comprei um sapato marrom, meio de camurça. E aí eu me vesti com essa roupa, me achei tão bonita e elegante e fui para a festa de 15 anos. Lá encontrei aquela menina. Eu fiquei olhando para ela a festa toda. Mas eu não tinha coragem de ir lá chamar ela para conversar, para dançar, sei lá. Eu fiquei paralisado. E eu dava mil desculpas para não ir falar com ela. Não, espera tocar a música certa. Ai, deixa eu tomar um ar. Não, tá cedo, ela vai achar que eu sou muito interesseiro. Até que a festa estava acabando. Isso é, ou eu falaria com ela, ou eu seria conhecido como o menino que deixou a garota que estava interessada esperando a noite toda. E eu não queria ser esse menino. Então eu fui, tomei coragem, enchi meu peito e fui falar com ela. Oi, tudo bem? Você tem namorado? E ela disse, não, não tenho. Quer ficar comigo? Sabe o que ela respondeu? Não quero ficar com você. Imagina eu indo falar com ela e 10 segundos depois voltar com uma cara de susto. Depois de ter ouvido esse não, eu fui para casa. Eu me senti mal. E fiquei perguntando, caramba, por que será que ela não disse sim? Será que ela ficou chateada de ter esperado tanto? Será que foi uma armação do pessoal? Naquele dia eu entendi que relacionamento não acontece por acaso. Que existe algo mais que faziam duas pessoas se relacionarem. Muito mais do que uma lógica de 1 mais 1 igual a 2. A gente está falando de assuntos do coração. Existem muitas variáveis por aí. Portanto, eu fui seguir minha vida. O que mais que eu podia fazer? Só que eu tinha uma crença. As mulheres são complicadas. E o amor é totalmente diferente do que eu tinha visto em músicas e filmes. Até que veio a internet. Você se lembra da internet de escada? Lá era meu mundinho. Lá eu comecei a conversar com várias meninas, mas uma em especial eu decidi investir mais. A conversa fluía. Era uma menina do meu colégio. E através de um site chamado Mirk, nós começamos a conversar. E bom, online é muito mais fácil. Eu estava protegido de tomar toco na frente de todo mundo, porque tinha uma tela de computador me protegendo. Até que conversa vai, conversa vem, a gente combinou de ir para um show. Um show que estava na minha cidade, o show do Charlie Brown Jr., eu lembro até hoje. E foi lá, naquele evento, naquele show, que a gente deu o nosso primeiro beijo. Conversa vai, conversa vem, dia após dias, 1 semana, 2 semanas, a gente ficava juntos na hora do recreio. Até que depois de um tempo, mais ou menos 2 meses, 1 mês, eu não lembro exatamente, eu fui numa lojinha, comprei uma aliança de compromisso e mostrei pra ela. Pedi ela em namoro. Pedi ela em namoro no ponto de ônibus e ela aceitou. E mesmo sem entender nada de relacionamento na vida real, porque tudo que eu sabia era de filmes e músicas e vendo os meus pais se relacionando, a gente ficou junto 3 anos. Eu achava que eu era o tipo de namorado que toda mulher desejava, sabe? Só que eu não era um homem romântico, eu era um romântico disfuncional. Eu era grudento, eu ligava toda hora, eu sufocava com presentes, bilhetinhos, eu era um romântico infantil. Do tipo que ligava, sabe? Ai, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você, eu não quero. Era um romântico disfuncional. Aliás, eu nem digo que eu era romântico, eu era mesmo inseguro. Toda semana a gente terminava e voltava, terminava e voltava. E depois de 3 anos desse namoro, para minha surpresa, apesar de todo o meu esforço em ser o namorado perfeito, que ligava todo dia, eu levei um pé na bunda e ela terminou tudo comigo. E pode até que tenha sido apenas uma paixão de adolescente, mas acredite, foi uma das sensações mais dolorosas da minha vida. Eu me lembro até hoje que eu falava que eu nunca mais ia encontrar uma mulher igual a ela. Pouco tempo depois, eu vi uma postagem dela no Orkut. Eu descobri que ela já estava curtindo a vida, conhecendo um outro cara, e vieram vários pensamentos na minha cabeça. Meu Deus, ela já superou. O que eu signifiquei pra ela? Nada. 3 anos. Que amor é esse? Ela não tem coração. Quando ela dizia eu te amo, com certeza era da boca pra fora. Com tudo isso veio à tona todas as minhas inseguranças, as lembranças da festa de 15 anos, as vezes que eu falei, o pé na bunda que eu levei. E nesse dia eu prometi pra mim mesmo que eu seria um outro tipo de homem, que eu seria o homem que eu nunca fui. Eu decidi me tornar um cafajeste. Afinal de contas, na minha cabeça eu tinha me ferrado por ser bonzinho, romântico e apaixonado. Bom, só que só tinha um problema nisso tudo. Eu não fazia a menor ideia de como era ser um cafajeste, de como chamar a atenção de uma mulher. Na verdade, eu nunca fui esse estereótipo de macho alfa.
Então eu fui atrás de ajudas. E através de muitas buscas na internet eu descobri que existiam homens que eram especialistas, sabe, em como ensinar outros homens a conquistar mulheres. Você agora deve estar se perguntando, mas Ítalo, como é que isso vai me ajudar a conquistar o homem da minha vida? Eu vou te pedir, calma que eu vou chegar lá. Eu nunca me imaginei na minha vida que existisse uma escola para ensinar sedução. No entanto, esse foi o pontapé inicial para minha mais nova obsessão, me tornar um conquistador de mulheres e dar o troco em todas essas mulheres que me rejeitaram. Eu devorei tudo que esses homens ensinavam, eu fiquei viciado em aprender tudo sobre a sedução. Eu fiz inúmeros cursos, li todo tipo de livro que eu encontrava sobre conquista, materiais densos, principalmente em inglês. Em poucas semanas eu tinha conhecido mais mulheres do que eu nunca poderia imaginar na minha vida. E eu vou te falar de verdade, o que se passa na cabeça de um homem que está vivendo isso? Ficando com várias mulheres, tendo confiança, conhecendo um monte, dormindo com várias. Pensa, eu era um cara que não conseguia nem chegar perto de uma mulher, de tão tímido e sem confiança. E pra piorar, a minha autoestima estava no chão, porque eu tinha acabado de levar aquele pé na bunda. Então, do dia pra noite, eu me vi rodeado de mulheres. Olha, foi uma coisa de louco pra mim. Eu não vou mentir. Eu era um cafajeste assumido e orquestrado. E foi assim por muito tempo. E por favor, não me julga, mas durante quase 6 anos da minha vida, isso era o que fazia sentido pra mim. Eu era respeitado por todos os meus amigos, eu me deitei com muitas mulheres, eu comecei a rejeitar mulheres que eu nunca tinha coragem nem de sequer chamar pra sair. E aí você se pergunta, né? Você era respeitado, você ficava com várias mulheres, o que fez você mudar e estar aqui? Olha, isso é legal até um certo ponto. Depois de quase 6 anos, indo pra balada de quarta a domingo, ficando com várias mulheres aleatórias, aquilo não estava me completando mais, sabe? Sexo por sexo não me preenchia. Toda vez que eu voltava para casa, eu me sentia cada vez mais vazio. Pois é, isso acontece com todo ser humano. E eu posso te garantir que todo homem cafajeste um dia vai passar por isso. Foi então que nessa fase da minha vida eu conheci uma mulher incrível, que tinha acabado de terminar um relacionamento de 7 anos. Então você pode imaginar que a última coisa que passava na cabeça dela era engatar um outro relacionamento tão cedo. Tudo que ela queria era liberdade. Só que apesar de todo esse desafio, quando essa mulher incrível, que hoje é a minha esposa, também a mãe dos meus filhos, passou pela primeira vez na minha frente, eu estava muito preparado e muito confiante. Eu sabia exatamente o que fazer e o que falar para chamar a atenção dela. Tudo que eu precisava fazer foi utilizar esse método que eu aprendi e já tinha testado por anos. E é agora que você vai entender o que isso tem a ver com você conquistar o homem de valor, um homem para sua vida, o homem dos seus sonhos. Acontece que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, só que as mulheres próximas a mim, não. Eu vi a minha irmã chorando muito na escada de casa por ser rejeitada por um homem. Ela tinha caído no joguinho de mais um homem, de mais um cafajeste que só queria usar ela. A minha irmã estava completamente arrasada e eu nem posso colocar a culpa nele, porque ele estava mais perdido do que eu na minha pior fase. Ele também estava lidando com seus próprios conflitos internos. Eu me peguei pensando, sabe, em quantas vezes eu agi daquela forma com uma mulher. Quantas vezes eu pratiquei o jogo das pessoas que faziam mulheres como a minha irmã chorar. E ver ela chorando me fez enxergar o outro lado dessa história. Lá atrás, lá no passado, quantas vezes eu tinha manipulado as emoções de uma mulher igual a ela. Eu era o tipo de cara que deixava mulheres como a minha irmã em lágrimas e com a autoestima no chão. E nesse dia a minha vida deu uma reviravolta. E essa vivência de cafajeste, todas as noites embaladas, as horas conversando online para um único fim, que era sair com uma mulher e levá-la para a cama, serviu para eu aprender como era ser um cafajeste, como pensar como um cafajeste e como entender essa dinâmica da atração foi parte fundamental para a vida que eu tenho hoje. Eu consegui construir a família que hoje eu tenho, afinal de contas, sem isso, seria bem provável que eu teria deixado essa oportunidade passar como eu fiz lá atrás. E foi naquele dia que eu vi que existiam outras mulheres que precisavam de ajuda. E com isso eu pensei, por que não compartilhar o que eu sei? Para fazer com que tantas mulheres não sofram desnecessariamente. Até que um dia eu decidi ligar a câmera, meio sem jeito, meio sem saber como falar, mas eu comecei a compartilhar tudo o que eu tinha aprendido durante todos esses anos, e mostrando como é que é a mente de um homem. E foi assim que eu comecei a me aprofundar nessa engenharia reversa, ou seja, o que é preciso fazer para uma mulher conquistar um homem, sabe? E eu comecei a me perguntar, o que eu senti de diferente que me fez escolher a minha esposa? Por que eu não queria relacionamento com uma? Por que eu esnobei a outra? E em poucos dias eu fui recebendo mensagens e comentários e e-mails de mulheres me agradecendo porque finalmente tinham virado o jogo com aquele homem. E essas mulheres obtiveram resultados com o que eu ensinava para elas e pediram para mais técnicas, mais conteúdos até mais densos, conteúdos mais estruturados. E a única forma de eu passar
anos e anos de conhecimento foi montando uma pequena turma de mulheres. E nessa turma eu comecei a compartilhar as minhas teorias. Sim, eram teorias porque eu nunca tinha conquistado um homem. Mas apesar disso, eu sou um homem. E um homem que por muito tempo viveu e pensou como um cafajeste. E para minha surpresa, as técnicas funcionavam. Então, nasceu o método MAV, o método Mulheres de Alto Valor. E é por isso que eu tô aqui. Para lembrar os princípios vitais de um relacionamento, que é se posicionar e colocar os seus valores na mesa. Aliado, claro, com as dinâmicas de relacionamento, ao entendimento da mente do seu objeto de desejo, que são os homens. Que assim você vai conquistar um homem de alto valor. Um homem que te respeita, te admire, te ame, seja honesto, seja gentil, seja carinhoso. Um homem decidido a viver um relacionamento cheio de desejo, sintonia e companheirismo com você. E agora nessa aula, nesse instante, eu vou explicar pra você por que os homens não querem relacionamento sério e os erros que você comete que vai fazer você ficar nesse lugar tão incômodo de o ficante não virar namorado. Eu quero começar fazendo você pensar na forma como a maioria das mulheres tentam conquistar um homem. Essa estratégia eu dou o nome de estratégia hollywoodiana. Geralmente é assim que acontece. Uma mulher conhece um cara bacana, pessoalmente, ou no trabalho, ou até pela internet, e eles se sentem atraídos uns pelos outros, né? Eles marcam de sair, então se conhecem e ficam, o papo é bom e rola um beijo. Eles ficam, fazem sexo e vão ficando. Depois de um tempo, essa mulher tem certeza que está realmente atraída por aquele cara. Então ela espera que o homem, ela cruza os dedos para que ele, num passe de mágica, resolva pedir ela em namoro. E digamos que o cara não haja, digamos que ele não tome uma atitude, ele não faz o que ela está esperando. Aí acontece um grande problema. A paciência daquela mulher começa a chegar ao limite e começa até a interferir na autoestima dela. Ela começa a argumentar, então, dizendo que não tem tempo para ser enrolado, que a gente precisa resolver. Então, essa mulher faz a pergunta da morte. O que a gente tem? E se a gente estivesse num filme de Hollywood, seria o início de uma linda história de amor e seriam felizes para sempre. Que na vida real, não é assim que funciona. Não acontece nada do que é esperado. Então o próximo passo dele vai ser apenas te administrar. E é nessa hora que você entra no que eu chamo de limbo, o limbo dos relacionamentos. E eu vou te explicar já já como é que funciona e como é que você cai lá. Agora ele diz que não está pronto para um relacionamento sério. Os motivos são vários, né? Não precisamos de rótulos, vamos ficar ficando. Eu me machuquei no último relacionamento, eu não quero nada sério agora, eu tô focado no meu trabalho. E blá, blá, blá. Você é especial. Vamos ver no que dá. Eu não quero decepcionar minha ex e até o absurdo. Vamos fazer o seguinte? Vamos ficar sério? E essa mulher fica triste e ela não entende. Se a gente se gosta, se tá tudo certo, se eu sou tão especial, e se ele tá apaixonado como ele diz, por que a gente não fica juntos? E com medo e sem entender, sabe o que ela faz? Ela abre mão do que ela quer pra vida. Um relacionamento de valor por algo que ela quer agora. E nessa hora, essa mulher vende a sua alma. Ela quer compromisso, ela quer profundidade, ela quer se sentir segura e se entregar cada vez mais, só que ela abre mão disso. Ela faz o jogo dele. Nessa hora tudo desanda, porque aquele homem tem o bônus, ela tem o coração dela, só que ele não paga o preço, ele não paga o ônus. Essa história continua. Eles ficam, fazem sexo, até que se passam 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses e nada muda. Ela vira uma palhaça profissional. E ela vai secando, secando, secando. Eis que paciência chegou ao fim. Ela decide se posicionar pela última vez. Algumas atitudes começam a não fazer sentido. Então, quando ela confronta, sabe o que ele faz? Simplesmente, ele se afasta de vez. E te procura cada vez menos. Agora essa mulher está presa no limbo. O limbo é o paraíso dos homens solteiros. É lá que infelizmente ficam presas a maioria das mulheres que queriam sim um relacionamento sério. O problema todo é que quando você fica aprisionada nesse limbo, você se torna apenas um brinquedo sexual que ele usa para suprir as necessidades que ele tem, que é alimentar o egoísmo masculino que ele vive. Eu vou te falar já já porque isso acontece, tá? Mas agora se inicia um ciclo que vai se repetindo e se repetindo e se repetindo. Até a hora que você se vê nos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60, e sem nenhuma perspectiva de mudança. Acontece que você não vai ficar mais jovem esperando ele se decidir e nem presa no limbo. Muito menos reclamando dos homens. E menos ainda
esperando a sorte bater na sua porta. E não é só isso. Quando a gente fala de atração profunda, não basta ser apenas uma mulher inteligente, bem-sucedida, interessante. No geral, as mulheres ficam presas no limbo simplesmente por não entenderem uma regra muito básica que existe entre nós seres humanos. Dentro daquele homem existe o homem que quer construir uma família, um homem fiel, que mata e morre por amor. Escreve poesias, mas também existe aquele homem que é um bicho, guiado pelo seu instinto de reprodução, aquele homem egóico que quer ser validado pelo seu bando. Isso é, quanto mais mulheres ele ficar, melhor ele é pro bando dele. Eu chamo esse segundo homem de o homem primitivo. Pode parecer um pouco estúpido o que eu vou te contar agora, só que eu vou te garantir, não foi algo que eu inventei. Não é nenhuma novidade para a biologia que os homens são mais propensos a buscarem múltiplas parceiras sexuais por questões evolutivas, por questões de sobrevivência. Há 300 mil anos atrás, o homem da espécie Homo sapiens tinha uma única e primordial função, que era garantir a espécie da humanidade, se reproduzir com o máximo de mulheres possíveis, e assim os nossos genes seriam passados à frente. Por outro lado, as mulheres eram mais monogâmicas, tudo porque elas se tornavam muito vulneráveis às ameaças por estarem boa parte do tempo grávida, ou servindo de fonte de alimento para um bebê. E é por isso que as mulheres elegiam um homem, que seria o seu provedor de alimento e seu provedor de segurança. O homem tende a não querer compromisso sério, não é porque ele seja mau, e sim porque ele foi pré-programado para agir dessa forma por milhares e milhares de anos. Veja, as relações monogâmicas começaram a existir somente há 12, 10 mil anos atrás. A forma como a gente vive hoje com relações românticas é uma forma relativamente nova. Agora pense comigo. Durante 300 mil anos, eram assim que as relações entre homens e mulheres funcionavam. Isso porque eu estou falando apenas da espécie Homo sapiens, porque se a gente levar em consideração a raça humana, ela existe há mais ou menos 2, 3 milhões de anos. Eu sei que muitas coisas mudaram nos últimos anos, mas acontece que no fundo, nós não passamos de homens e mulheres modernos que ainda são governados pelos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência e por buscas também de componentes químicos, como dopamina, por exemplo. Escuta bem, a medicina, a nutrição e a ciência já sabem disso há algum tempo e tudo vem mudando. E é por isso que se você simplesmente fechar os olhos para esses fatos, você vai estar apenas levando a sua vida amorosa na brincadeira. E a chance são que você vai ficar no limbo por muito tempo. E essa é a razão de você acabar repelindo um homem quando se mostra muito interessada, quando você quer propor relacionamento sério com ele, porque na cabeça daquele homem primitivo, você ameaça a sobrevivência da nossa espécie. Você diminui o status dele pro bando dele, porque agora ele só fica com uma mulher. Esse é o homem primitivo, esse é o homem que busca a aceitação do seu bando. Entenda, esse é um dilema subconsciente que ele sofre. Isso só é apenas o seu instinto de sobrevivência querendo defender ele. E tudo se agrava porque a maioria das mulheres não usam uma estratégia para conquistar um homem. Elas alimentam só esse homem primal. E só isso para ela é muito ruim. Mas eu digo, isso ainda vai piorar. Sabe por quê? Porque quando essa mulher esquece dos seus valores e do seu poder interno, se envolvendo, vendendo a sua alma, fazendo as coisas só do jeito dele, faz sexo, depois ela reza para ser pedida de namoro, ela tá brincando com a própria sorte. E eu não quero dizer que você não tem que fazer sexo e sair com uma pessoa que você sente atração física, porque a atração física é importante sim para nossa espécie. Senão vocês seriam só amigos, né? E ser só amigo dele não é o que você quer. O que eu tô dizendo é que se você usar só essa estratégia, você vai alimentar somente o homem primitivo. E isso não vai fazer com que você avance para a próxima etapa da atração, que é a atração emocional. E é exatamente por isso que nesse instante que você expõe suas emoções, esse homem acaba sumindo ou simplesmente te deixando no limbo. E quando você não usa um método que utiliza os códigos do relacionamento entre homens e mulheres ao seu favor e não contra você, você vai ficar presa nesse limbo. E a cada decepção, a cada homem que desaparece, a cada promessa não cumprida, a cada mensagem que não chega, você fica cada vez mais ansiosa, se sentindo menos e menos valorosa. E chegam os questionamentos. O que eu faço para retirar de mim essa sensação de fracasso de não ter um relacionamento? Eu já tô tanto tempo solteira, será que eu vou envelhecer sozinha? Eu já separei 2 vezes. Deixa eu aceitar qualquer homem? Ai meu Deus, eu nunca vou encontrar um homem de valor pra mim. Será que eu nunca vou realizar o meu sonho de casar, de construir uma família? Eu não acredito mais nos homens. Todos traem. E aí você se questiona, será que eu vou encontrar realmente um homem que me ame? Um homem de verdade, que vale a pena investir? Será que eu só vou encontrar homens errados? Será que é minha idade? Será que o problema é o fato de eu ser mãe? Será que eu nunca vou encontrar alguém igual ao meu ex? Então, a partir dessas aulas especiais, você tem 2 opções. Ou você usa a estratégia de Hollywood, que se baseia na esperança e que geralmente vai alimentar esse homem primitivo e te colocar direto no limbo, ou você tem a opção de usar um método poderoso para conquistar aquele homem de forma rápida, segura e discreta e usando as emoções mais fortes do ser humano
para trabalhar ao seu favor. Porque esse é o segredo que vai fazer você sair completamente do limbo, que vai fazer você avançar para a segunda etapa da atração, a atração emocional. Olha, as emoções são como cola, que vão unir vocês. As emoções são a cola de toda a relação. E é por isso que não importa se ele tem acabado de sair de um relacionamento longo, ou se ele disse que não quer nada sério, ou mesmo que esse cara já seja conhecido pela sua fama de galinha, ou mais ainda. Não importa se o relacionamento é vivido à distância, ou se ele é mais novo, ou se ele é mais velho. Existe um método que usa os nossos códigos de relacionamento ao seu favor e não contra você, e que alimenta o homem emocional, que vai focar nesse pilar da atração emocional e vai te mostrar como encontrar o homem certo e fazer com que esse homem se apaixone por você em apenas 12 semanas. Um método que coloca você como essa atriz principal desse filme. Um método que coloca você como uma verdadeira mulher de alto valor, uma verdadeira rainha. E é possível para você, assim como aconteceu com várias e várias das minhas alunas. E na próxima aula da Jornada MAV, na aula 2, eu vou te mostrar como funciona a mecânica da atração profunda e vou te mostrar como liberar os hormônios do amor e como ativar os outros instintos primitivos para jogar para seu favor e não contra você. E fazer com que aquele homem deseje ser um homem emocional e queira um relacionamento sério. E para garantir que você vai receber o link dessa aula, entre agora no nosso grupo oficial desse evento Jogo da Rainha. Aperta agora o botão logo abaixo desse vídeo ou clique no primeiro link para entrar no grupo oficial do Jogo da Rainha. Lá eu preparei várias surpresas que vão te ajudar ainda mais nessa jornada. E aí? Entrou? Minha princesa, um grande beijo. Eu vejo você na próxima aula. Mas antes de eu me despedir, eu quero te pedir um favor. Rola essa página para baixo e diz o que você achou dessa primeira aula da Jornada MAV. Eu vou fazer o possível para responder pessoalmente o maior número de comentários. E atualmente estou casada. Ah, então você não está namorando, você está casada. Olha que legal, cara. Só assistia a aula, repetia, não conseguia fazer, voltava, repetia, fazia 2, 3 vezes até eu sair com a atividade toda feita bem feita mesmo, né? E assistindo os vídeos de novo, estudando, eu assistia todas as aulas e anotava tudo no caderno. Então, assim, eu caí mesmo de cabeça. E só vale a pena se for assim, Ítalo. Se for para você dizer que tá fazendo e não fazer, é melhor não se meter. Tô namorando. E outra coisa, Ítalo, é ouvir conselhos de quem já alcançou aquele resultado que você está disposto a alcançar. Que já trilhou aquele caminho que você está querendo trilhar. Porque tem muita gente por aí dando pitaco na vida dos outros e que não alcançou nada. Então, busque as pessoas que já estão ali, já passaram, ou que estão, ou que já passaram daquilo que você está querendo alcançar. E está vivendo a vida que você está querendo viver também. E hoje eu estou casada, entendeu? Então, a diferença foi que eu entendi que eu era uma mulher de alto valor e que se eu não me respeitasse, se eu não entendesse isso, ninguém ia fazer. Então, as coisas começaram a fluir. E eu estou namorando. A gente precisa ter coragem para olhar para dentro, né? Porque na hora que a gente cura lá dentro, o exterior aparece, não tem jeito. Mas precisa ter coragem. Sem coragem, você pode ter força, você pode ter toda a ajuda possível, mas a coragem vem de dentro, né? Tem que ter essa determinação. Não adianta. E não estou namorando, né? Eu estou noiva, principalmente para as mulheres, né, que estão aí, as mulheres que são desacreditadas, que acha que tá tarde, não tá tarde. Não importa a idade biológica que você tenha, não é tarde. Dá tempo, sim. E por mais idade que você tenha, você merece. E eu tô namorando. Sim, tô namorando. Sim, eu tô namorando. E estou namorando. Sim, eu estou namorando. E namorando de aliança e tudo. Eu gosto assim, tá? Eu tô aqui em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Tô aqui visitando os canyons com o meu namorado. E a gente tá aqui passando uma lua de mel de relacionamento. E isso tá sendo incrível pra nós, né? Acabei atraindo um homem de alto valor pra minha vida. Eu acreditava que poderia acontecer, mas não tão lindamente como tá acontecendo agora. E eu agradeço muito o Ítalo por ter entrado na minha vida. Olá pessoal, meu nome é Elisa, tenho 39 anos, sou pedagoga. Eu recuperei a autoestima, eu consegui conquistar um relacionamento de alto valor, né? Conheci uma pessoa bacana, onde tudo se encaixou, sabe? E assim, percebi que depende muito mais de nós, assim. A mulher de alto valor já está dentro de nós. E aí foi num clima de muita redescoberta do meu eu que apareceu o Felipe. Quando a gente se beijou pela primeira vez, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E hoje, bom,
nós namoramos hoje, a gente fala muito sobre planos do futuro, afinal, nós não somos mais crianças. E a gente desenha isso a cada momento que a gente se vê.